do Senhor. Sem muitas delongas, abram suas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Estou com a versão NVI. Jonas, capítulo 1. A gente vai ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 4. Amém? A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Pai amado, aqui está a Tua palavra santa, a Tua palavra mais do que viva. Nessa noite, nós queremos dedicar esse momento e consagrar novamente os nossos corações, a nossa mente, o nosso ouvido, a nossa vida inteira, para essa porção desse dia, durante esses minutos que virão. Glória seja dada a seu nome. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se eu fosse escolher um tema para essa mensagem, o tema dessa mensagem seria realinhando a nossa rota, ou realinhando a nossa rota na missão. Obviamente, muitos aqui já ouviram falar sobre, várias vezes, o profeta Jonas. Acredito eu que, de tanto ouvirmos falar sobre o profeta Jonas, muitos de nós temos uma percepção acerca de quem ele é. Criamos em nossa mente até um estereótipo, talvez, do que seria Jonas. E Jonas foi conhecido por muitas pessoas como o profeta fujão. O profeta que fugia. Conhecendo um pouco mais sobre o profeta Jonas. Jonas era um profeta da casa de Israel. Ele era filho de Amitai, como diz o próprio texto. Ele era profeta de Deus na época do rei Jeroboão II. Os assírios nessa época tentavam de todo jeito invadir Israel. A Assíria não era uma nação qualquer. A Assíria era conhecida por métodos muito violentos de destruição. Os assírios eram tão violentos que eles eram temidos por nações além de Israel. Então, quando eles invadiam uma nação, de modo muito específico, eles costumavam ser violentos de tal maneira que não sobrasse nada naquela nação. Então, nesse momento, nessa época, o que está acontecendo? Os assírios estão às portas de Israel. Os assírios estão na fronteira. Os assírios estão por toda parte. Então, a realidade era o seguinte: o que é importante saber um pouco mais sobre esse contexto, antes de a gente avançar e falar um pouco mais sobre o profeta Jonas. Porque 3 coisas, pelo menos, aconteciam quando a Síria invadia a nação. Ou, se ela invadisse a nação de Israel, aconteceriam coisas terríveis. A primeira delas era: o rei e a sua família seriam completamente destruídos. Eles matavam o rei e toda a sua família. A segunda coisa que acontecia, que os assírios faziam, era entrar e destruir o templo. Não somente o templo, todas as coisas do templo. O templo de adoração ao nosso Deus. E a terceira coisa que acontecia era: eles matavam o profeta e toda a sua família. Dito isso, já dá para a gente imaginar um pouco sobre por que Jonas, de fato, tinha um sentimento averso a essa nação de Israel. Amitai era o profeta,
Jonas era o filho do profeta. Deu para imaginar o que poderia acontecer? Se a Síria invadisse e entrasse em Israel? Então os anos se passaram, esse profeta que cresceu ouvindo que os assírios estavam às portas, esse menino que talvez corria pelas ruas de Israel, ouviu o tempo inteiro: a Assíria está chegando, a Assíria está nas fronteiras. Agora foi comissionado pelo próprio Deus a pregar para a capital da Assíria. Nada mais, nada menos, Nínive. Nínive é a capital da Síria. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive. Deus se aproxima de Jonas e ordena o seguinte: vá a Nínive, proclame a verdade de Deus, que se eles se quebrantarem, se eles se converterem, que eles sejam poupados. É mais ou menos isso que poderia acontecer. Porque a palavra de Deus era o seguinte: vá até Nínive. Só a possibilidade do profeta chegar até Nínive, o profeta já imaginava: alguma coisa está para acontecer. E no coração de Jonas, sabendo que esse Deus é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, possivelmente era uma nação prestes a ser o quê? Prestes a ser poupada. E se a Nínive fosse poupada, o que poderia acontecer futuramente para Jonas, para o rei de Israel, para o templo de Deus? O que poderia acontecer, irmãos? Eles poderiam voltar de novo com aquela ideia de invadir Israel e acabar com tudo. Então, no coração desse profeta que cresceu desse jeito, ouvindo essas coisas, o que poderia acontecer? Olha, se eu não for para Nínive, se eu não pregar para essa nação, eu vou estar poupando a família do rei, estarei, portanto, poupando o templo e poupando a minha família de uma possível destruição. O profeta, ele tinha tudo isso em mente e tinha tudo isso em seu coração. Verso 2 diz assim, repetindo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, portanto, tomou uma decisão. Qual foi a decisão que Jonas tomou? Simplesmente, ele disse: eu vou fugir da rota de Deus. Fugirei e eu irei para um outro lugar. Não vou para Nínive. Eu irei para Tarsis. Os estudiosos costumam dizer que essa cidade de Tarsis nem existe, nunca existiu. Tarsis, na verdade, nada mais, nada menos, significa que era um lugar distante do propósito do Senhor. Irmãos queridos, muitos de nós vamos para lugares semelhantes a Tarsis, simplesmente para fugirmos da vontade do Senhor. Então, Tarsis significava, portanto, o lugar mais distante possível do chamado, do propósito pelo qual Deus queria. Muitas vezes, os propósitos de Deus não têm uma lógica para a nossa vida, queridos. Os propósitos de Deus fogem muitas vezes da nossa lógica. Como pode, por isso, Deus querer que o profeta da casa dele vá para uma nação proclamar para essa nação? Eu acho que por nós ouvirmos tanto esse texto, a gente trata isso como comum, né? Porque a gente vem de textos na Bíblia falando que os profetas foram, falaram, proclamaram, mas pouco a gente vê um profeta sendo chamado para a nação. Por exemplo, quando a gente olha para os profetas do tempo babilônico, a gente não vê profetas sendo lançados, vai lá para a Babilônia e fala para Nabucodonosor. Certo? A gente não vê Deus mandando os profetas fazer isso, mas nesse momento, Deus está mandando o profeta ir para uma cidade. Então isso foge um pouco da lógica. E as coisas de Deus costumam ser assim, queridos. Muitas coisas que Deus faz na minha e na sua vida não tem uma lógica humana propriamente dita. Continuamos. Jonas fazia, por exemplo, a elaboração. A seguinte elaboração: se eu não for, eles não ouvirão. Se eles não ouvirão, eles não se converterão.
e se eles não se converterem, seremos poupados. A elaboração mais lógica que Jonas podia fazer era essa: proteger o rei, proteger o templo e proteger quem? A sua própria família. Numa perspectiva humana, Jonas podia ter os motivos suficientes para poupar a sua nação. E é aqui que nasce uma lógica que é diferente daquelas que a gente costuma pensar. Jonas tinha motivo suficiente para não ir para Nínive. E eu digo para vocês, talvez Jonas estava fazendo o que nós faríamos. Nós poderíamos tomar a mesma decisão de Jonas em qualquer circunstância, até mesmo no lugar de Jonas, ou até pior. Mas Jonas era profeta do Senhor. E a gente nunca pode esquecer disso. Versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se quebrar, se arrebentar. Toda vez que a gente tenta se distanciar da vontade do Senhor sobre as nossas vidas, frequentemente o Senhor usa alguns argumentos para nos trazer de volta à rota certa. O mais usado por Deus na Bíblia inteira é a tempestade. Geralmente, quando Deus quer alinhar a nossa rota, Deus nos coloca diante de tempestades, queridos. E tempestades essas que muitas vezes são violentas. O vento de Deus, que Deus provoca em nossas vidas, balança para lá e para cá. E esse Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele nos poupa. Ele nos poupa do pior. Deus usa tempestades para realinhar a nossa rota. Quando eu comecei a desenvolver esse texto, foi numa semana muito difícil para mim. Na verdade, eu tenho passado por semanas muito difíceis e desafiadoras. Semanas onde eu tenho que ter as melhores escolhas, as escolhas que estejam concernentes não só à vontade de Deus, mas que estejam alinhadas também com o propósito da minha família. Que leve em consideração a família que eu tenho. Enquanto eu estava escrevendo esse sermão, eu sabia que ele era algo muito direcionado para Deus, ele também estava me afetando e me cortando no meio. E o que eu estava vivendo nessa semana era o seguinte: eu não sabia para onde ir. Quem estava aqui de tarde ouviu algumas coisas, algumas experiências. E nesse exato momento eu estou diante de uma situação semelhante a Jonas. Eu e minha família. Nós recebemos muitos convites, irmãos, para irmos para lá e para cá, para servirmos como missionários, para servirmos como pastores, para começarmos nossos novos trabalhos. E eu sempre tive dúvida de muitas coisas na minha vida, e eu acho que você que está aqui nessa noite também deve ter muitas dúvidas a respeito do seu próprio chamado. E quando eu estava terminando esse sermão, Fabiana estava no Catete, e eu lá em Nova Iguaçu, o meu telefone começou a receber mensagens, algumas de fora do país. E eu falei para a Fabiana, enquanto eu estou escrevendo esse sermão, Deus tem me usado para fazer conexões no mundo inteiro. Missionários pedindo ajuda, e eu conheço muitos missionários no mundo inteiro, então, por exemplo, para mim era muito fácil fazer essas conexões, mas se não fosse a vontade do Senhor, eu não faria, porque eu não posso sair da minha zona de conforto ou do lugar onde eu estou para fazer qualquer tipo de conexão. Então, se me chamasse, por exemplo, Júnior, venha para cá, para o sul da França, porque temos refugiados aqui debaixo da ponte, precisando de ajuda, ia ser muito difícil para mim. Como é que eu vou sair daqui e de repente eu aparecer no sul da França do nada? Mas eu conheço missionários que estão na Espanha, que estão no sul da França, que estão em Portugal, que estão trabalhando com refugiados. E aí eu fiz minhas conexões, conectei uma pessoa a outra e fui fazendo, quando depois eu me dei conta. Eu estava escrevendo sobre o profeta Jonas. E vocês vão entender isso logo mais. O Jonas, o profeta, quem ele era? Jonas era um homem
homem de Deus, queridos. Apesar de muitos de nós pensarmos que ele era qualquer coisa, Jonas era homem de Deus. Jonas era profeta de Deus. Jonas era temente a Deus. E Jonas era fiel a Deus. Porém, irmãos, Jonas tinha uma ferida. Jonas tinha uma ferida em seu coração que precisava ser tratada. Ele tinha uma ferida muito profunda em sua alma. E o nome dessa ferida era ódio. Era o ódio que ele tinha, alimentado todos esses anos pelos ninivitas. Vamos ler versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Versículo 9. Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Em outras versões diz assim: Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E ele diz assim: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vocês estão vendo como é que Jonas não era qualquer pessoa? Era alguém que de fato se reconhecia como alguém temente a Deus e que sabia o que estava acontecendo naquele exato momento. Jonas tinha uma ferida no coração, verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Verso 12. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? E ele respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar. Outra característica desse profeta: ele era compassivo, ele tinha compaixão. Jonas estava disposto a se sacrificar em favor de uma tripulação de pessoas desconhecidas. Poderíamos pensar aproximadamente que esse barco que Jonas estava poderia ter mais ou menos 20 pessoas. 20 pessoas que não eram do povo judeu. 20 pessoas pagãs, 20 pessoas que adoravam outros deuses. E Jonas estava disposto a morrer por todas essas pessoas. Portanto, Jonas era ousado, Jonas era compassivo e Jonas era também frutífero. Mas tinha em seu coração uma ferida. E qual é o nome da ferida no coração de Jonas? Os ninivitas, os assírios que moravam lá. Verso 4, vamos voltar um pouco. O propósito dessa tempestade. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aplicação. É Deus que envia as tempestades. A tempestade, ela também tem um propósito na nossa vida. Deus move céus e Deus move a terra para ficar mais perto do nosso coração. O livro de Deuteronômio diz algo muito interessante, porque no próprio livro de Êxodo, a gente não vê quando o povo vai para o deserto, sofre toda aquela situação de ficar perambulando para tudo que é lado. O livro de Deuteronômio diz que Deus colocou o povo no deserto para saber o que tinha o quê? No coração do povo. Muitas vezes, situações de deserto, situações de tempestade, são para revelar-nos o nosso próprio coração. Porque em situações diferentes, de situações onde a gente tem conforto, onde está tudo dando certo, dificilmente a gente revela o nosso coração. Inclusive,
A gente se esconde de situações por causa disso. Deus está querendo dizer para você nessa noite, querido, é que a tempestade que talvez esteja acontecendo na sua vida seja para saber o diagnóstico exato do seu coração. E essa tempestade na vida de Jonas estava só começando, porque não era só uma tempestade visivelmente literal, não era só a água batendo, não era só vento, não era só trovoadas. Era algo que estava acontecendo no mundo espiritual na vida de Jonas. Muito mais do que aquele som que ele ouvia. Não sei quem aqui já pescou de noite, não sei quem já foi para o mar aberto à noite e já se deparou com uma tempestade. Quanto assustador é aquilo! Principalmente quando não tem luz. A gente não sabe o que vai acontecer, a sensação que dá é que o barco vai se despedaçar e dependendo da tempestade acontece mesmo. E o que fazer durante a tempestade, querido? O que a gente tem que fazer durante a tempestade na nossa vida, irmãos? Só uma coisa. Olhe para Cristo. Diante da tempestade, olhe somente para Cristo. Então, tudo que a gente precisa fazer hoje e eternamente é somente Cristo e mais nada. Verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe. Alguns falam que é a baleia. Não sei por que falam que é a baleia, né, gente? É porque é a lógica, né? Um grande peixe, mas existem peixes que são muito grandes mesmo, ainda mais se forem peixes das profundezas do oceano. A gente não conhece, então pode ser que esse peixe pode ser também uma baleia, não sabemos. E é legal pensar que foi uma baleia, né? Porque a gente faz uma ilustração tão bacana para as crianças. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe. Quanto tempo, irmãos? O camarada se jogou no mar para morrer. Se jogou para se livrar de uma situação. Ele preferiu escolher o sacrifício, o autossacrifício em favor de uma tripulação, mas não era por causa somente da tripulação. Era porque ele, de fato, não considerava de forma nenhuma ir para a guerra. Mas acontece que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, ainda quer o coração do profeta. Deus ainda quer curar essa ferida nesse coração, queridos. E lançou sobre ele um peixe. Eu fico imaginando Jonas caindo, pluf, e um peixe abrindo a sua boca, fechando aquela boca durante 3 dias e 3 noites. Viram uma eternidade dentro da barriga de um peixe. E o que esse profeta começa a fazer de diferente? Vamos para o texto. Versículo 9 e versículo 10. Capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Agora preste atenção nessa parte. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Em outras versões, diz o seguinte: o que eu votei, o meu voto que fiz, eu cumprirei. A salvação vem do Senhor. Verso 10. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Prestou atenção? O que eu votei, o que eu prometi, eu cumprirei. Não deixe isso passar batido. Jonas fez um voto com o Senhor. E a gente não sabe que voto foi esse que ele fez com o Senhor, porque aqui não está descrevendo exatamente, mas é fácil da gente entender porque os profetas faziam votos com Deus.
E os votos dos profetas eram o seguinte: para onde tu me enviares, eu irei. E o que tu me pediste para fazer, eu farei. Deu para compreender? O voto que Jonas fez com o Senhor, que era o voto profético, todos os profetas faziam. Ele se lembrou na barriga de quem? Do peixe. Às vezes, queridos, a gente precisa entrar em alguns lugares que a gente não gostaria para poder ouvirmos e também colocarmos a nossa boca as palavras certas. Falarmos as coisas que Deus quer que a gente fale. Então, diante disso, eu vou fazer aqui só uma conjectura rápida. É Deus espremendo Jonas para que saia exatamente o que precisa sair. Essa expressão de se espremer ou de espremer, ela não é nova no vocabulário. Era utilizada pelo povo judeu desde sempre. Quer ver lá? Quando Jesus Cristo está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o lugar das azeitonas espremidas. E quando a gente espreme uma azeitona, a gente quer tirar o que dela? O azeite. Então, muitas vezes, a gente precisa passar por processos dolorosos, processos difíceis, processos que a gente não gostaria de passar, para sair exatamente o quê? O azeite tipifica o quê, irmãos? O Espírito Santo do Senhor. A unção de Deus. E a unção de Deus, ela serve para o quê? Para curar feridas. E Deus está querendo usar Jonas e a sua dor, a sua ferida, para outras pessoas. Vamos continuar? Jonas, portanto, chegou em Nínive. Deus mudou a direção da missão, mas ainda não tinha mudado o seu coração. A palavra de Deus diz, no capítulo 3, versículo 4, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Em missões, a gente ouve falar sobre isso aqui. Os caras costumam dizer, os pregadores, os palestrantes, que são bons em hebraico, que aqui Jonas percorreu um dia correndo, com tanta pressa e tanta vontade de ir embora. Jonas não tinha vontade nenhuma de estar ali. Apesar de tudo, ele caiu no mar, o peixe engoliu ele teve um bate-papo interessante com o Senhor, e aí ele vai lá, e para cumprir a promessa que ele tinha feito para Deus, de que ele faria o voto acontecer, ele corre aquela cidade, percorre ela um dia inteiro, correndo. E para piorar, os biblistas dizem que há elementos nessa passagem, nessa palavra, que ele tentou falar em aramaico, para que ninguém entendesse. Você deu para compreender como é que esse Jonas era? Ele correu a cidade em um dia falando uma mensagem, talvez em aramaico. Eu não sei o que você pensa quando você sai para evangelizar. Deixa eu dizer uma coisa. Teve uma vez, isso aqui é um exemplo assim que eu gosto de usar, e acho que quem está aqui participou disso. Por exemplo, Vitor. Nós estivemos no Reação, que era um evento de evangelismo bacana, época de carnaval. Estou usando o contexto porque tem gente que participou disso. Eu lembro que nesse evangelismo de carnaval, o Vitor, a turma dele, filho da Rocinha, eles foram para a cidade, não foram para evangelizar o pessoal que saiu nos blocos de carnaval. Fabiana foi com um grupo, né? O mesmo grupo do Vitor. E eu fui para as favelas. Eu queria lá estar com um grupo lá nos bloquinhos, que era na beira da praia, o clima era agradável, me jogaram para a favela. E aí lá na favela aconteceu o seguinte: tínhamos umas regras, favela já de São Paulo. Olha, a gente não pode sair sozinho ou escolher a rua que a gente vai entrar. A gente tem que estar sempre em grupo, e em alguns lugares nós fomos proibidos de passar, porque
porque tinha uma boca de fumo lá e era muito violenta a favela de lá. Então não entre ali para poder não ter esse tipo de problema. Começou a chover muito forte. Eu e meu grupo entramos no ônibus, só que sumiu 2 jovens. Eles sumiram, a gente não sabia onde eles estavam. E aí eu tinha uma coisa em mim que eu achava que eu era Superman, né? Carioca, não vou dar mole para paulista. Falei, vou sair para procurar, pode deixar aí, gente, fica aí no ônibus. Só que ninguém deixou, vieram atrás de mim, né? E eu fui e escutei um som de um violão. Esses jovens estavam com violão. Eu fui lá, quando a gente foi ver, a gente estava numa boca de fumo. Meu Deus do céu. Os traficantes pediram que o rapaz tocasse violão e tocasse uma música que eles escolhessem. E aí o menino falou assim, então eu vou tocar uma música. Ele espetou o violão na caixa de som, aquelas caixas de... e começou a cantar um louvor. Ele começou a cantar o louvor, os traficantes começaram a ficar de joelhos. Ninguém estava evangelizando ninguém, a gente estava com medo de estar ali. Na verdade, a gente queria, ó... Todo mundo se converteu. Eles choraram tanto. O traficante até que estava atrás do balcão se converteram, todo mundo. Eu tenho fotos disso até hoje. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os campos estão brancos. O povo está sedento, esperando a gente chegar até eles. Eu vi hoje o evangelismo que nós fizemos, algumas pessoas muito receptivas. Na verdade, todo mundo foi muito receptivo. Entramos nos bares onde as pessoas estavam bebendo suas cervejas. Queridos, o que acontece aqui com Nínive? Nesse ponto a gente vê o profeta correndo, falando talvez numa língua que eles não entenderiam. Todo mundo, 120 mil pessoas daquela cidade, se convertem ao Senhor. Até hoje, não houve nenhum pregador no mundo capaz de, numa tacada só, ter 120 mil conversões. Eu já contei a história para algumas pessoas sobre os morávios, já contei algumas histórias por aí. Eu sei bastante sobre biografia, principalmente dos avivalistas. Nunca tinha visto algo assim. Um cara sair correndo, falando 3 palavras, talvez numa língua completamente diferente, e todo mundo se converter. Eu vou chegar lá. É possível, queridos. É possível. A gente está alinhado na missão de Deus e desalinhados no nosso coração. É possível, irmãos, chegarmos na igreja, sabemos cantar, sabemos tocar, sabemos organizar o que a gente faz aqui de olho fechado, queridos. Aprendemos a fazer isso mesmo sem o Espírito Santo. Às vezes a gente acreditou tanto que nós éramos capazes de fazer as coisas tão bonitas e tão belas, que nós nos tornamos bons demais, tão bons que a gente não depende mais do Espírito Santo para fazer. Teve uma época de tanto evento que eu fazia, de tanto organizar a turma de perspectivas, quando eu fui coordenador, que eu já estava me sentindo no automático. Quantos aqui já se sentiram assim? A gente vem para a igreja se pregar, então eu consigo chegar no púlpito, no altar, falar de Deus de uma maneira brilhante. Deus vai usar o que eu vou falar, porque Deus não precisa de mim para poder que a mensagem dele chegue ao seu coração. Eu posso estar todo estragado por dentro, minha mente totalmente destruída, e mesmo assim a mensagem é dele. Mas por outro lado, irmãos, Deus se interessa pelo nosso coração. Então, por muitas vezes, a gente é capaz de fazer tudo, fazer a missão acontecer, e eu conheço muitos missionários nessa situação, e que fazem e acontecem, falam mais de 3 idiomas, eles conseguem organizar coisas assim que para a gente seriam impossíveis, mas os caras fazem isso tão bem.
mas tem muita gente no campo missionário com o coração desalinhado de Deus. Com o advento das últimas eleições e dos movimentos que surgiram a partir do ano de 2013 e se intensificaram possivelmente nos últimos anos por causa de ideologias políticas partidárias, ser missionário hoje é muito difícil. Porque enquanto você vê que, por exemplo, dependendo do lugar no Nordeste do Brasil, é tipo um lugar que elege presidente A, fazer missão nesse lugar, necessariamente para muita gente, é colocar na cara deles que eles são um bando de inúteis, pessoas que não gostam de trabalhar. Por outro lado, o outro lado do país, lá no sul, chegar até eles e falar para eles que eles não se importam com a pobreza, com a miséria, é colocar todo mundo no mesmo balaio. E nós, irmãos, como missionários, temos o dever de sermos apenas fiéis. Fiéis à palavra do Senhor. Até aí funciona tudo bem. Só que Deus, Ele quer saber como é que está o nosso coração. Então, como missionários, muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, a gente faz, a gente é fiel ao Senhor. A gente é compassivo. Mas o nosso coração ainda carrega uma ferida, e pode carregar uma ferida. Não talvez como a de Jonas, que a gente pensa, Nínive, os ninivitas. A ferida do seu coração tem um nome, pode ter até um CPF. Às vezes é uma falta de perdão que você não liberou, é alguém que você está criando uma mágoa e alimentando-a, e você vem constantemente no altar. Podem ser circunstâncias que você ainda não resolveu e que você e Deus sabem quais são, mas você decidiu não fazer isso acontecer ali. Deus, Ele quer o seu coração alinhado com o dele. Capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o sentimento dele que foi colocado para fora agora. Em toda a passagem do livro de Jonas, Jonas nunca tinha feito isso. Deixa eu te contar, ele fez tudo certinho, do jeito dele, mas fez. Muitos de nós somos assim, tá, gente? Tá bom, gente, vou fazer. Vou fazer, Senhor. Vou fazer do meu jeito, mas vou fazer. É do meu jeito, não é do teu jeito não, tá, Senhor? Mas vou fazer. Vai lá e faz. Às vezes, gente, a gente está com a intenção errada fazendo a coisa certa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dei esse exemplo na célula lá em casa. Eu acho prudente a gente usar esse exemplo porque isso acontece muito na igreja local. O pastor faz um evento. O pastor fez um evento. E aí esse evento era de comemoração de aniversário da igreja. A igreja tinha mais de 50 anos de idade. E aí tem toda aquela preparação que a igreja faz. Aí as irmãs vão lá, se reúnem, fazem uma ornamentação bem legal para aquele dia do aniversário da igreja. Aí tem a irmã do bolo. A irmã do bolo, ela vai lá e prepara um bolo especial. E nesse bolo desse aniversário dessa igreja, ela fez tão bem feito que ela colocou camada por camada o nome de cada pastor que liderou aquela igreja naqueles 50 anos. Então foi um bolo, uma festa em tanto. E aí o pastor, no final do culto, em agradecimento, puxa uma lista do bolso. E aquela lista tinha o nome de cada pessoa que trabalhou, e ele foi honrar cada pessoa e falar do nome de cada irmã. Falou da irmã que colocou o véu sobre o altar, da irmã que colocou florzinhas nas cadeiras, dos irmãos que se reuniram para fazer a recepção, e esqueceu de quem?
ele esqueceu da mulher do bolo. Nunca se esqueça da mulher do bolo. Nunca se esqueça da mulher do bolo. Isso tinha que ser ensinado nos seminários. E esse pastor esqueceu da mulher do bolo. Vocês sabem como é que ela ficou? Furiosa. Ele esqueceu de mim. Eu não vou fazer mais o bolo no ano que vem. Só que no início do culto ela estava dizendo no seu coração e para todas as pessoas: eu fiz para Jesus. Foi o pastor esquecer o nome dela que rapidamente ela colocou para fora tudo aquilo que estava no seu coração. Quantos de nós não somos assim, não com bolo? Quantos de nós estamos na igreja fazendo coisas com o interesse de sermos reconhecidos por aquilo que fizemos? As nossas intenções, uma hora ou outra, serão colocadas para fora. Nós vomitaremos essas coisas uma hora ou outra, especialmente em momentos onde a gente é esquecido. Foi assim com a mulher do bolo. Mas foi assim também com o profeta Jonas. Então, nesse momento, Jonas coloca no seu coração e diz para o Senhor que ele preferia morrer. Morrer! 120 mil pessoas se converteram ao Senhor e Jonas estava querendo morrer. Porque Deus teve misericórdia de um povo. Quando a gente está desalinhado com o coração de Deus, não somos capazes de ver a bondade de Deus. O missionário Ronaldo Lidório, ele conta uma história que ele esteve no monte do Himalaia e ele estava lá subindo aquele monte, passando um perrengue danado, porque ele achou que estava em forma, tá ele subindo o monte do Himalaia. E ele cansado na metade do monte do Himalaia, andando devagarzinho, tá? E ele olhou para o lado e ele viu um monge budista, já com mais de 70 anos de idade. Você já imaginou, a sua mente foi lá na imagem que você tem do monge budista. Vestido de laranja, careca igual eu assim. E andando em alta velocidade. Parou, olhou para ele, deu uma risada e continuou. O pastor Ronaldo Lidório conta que aquilo ali constrangeu ele de tal maneira que ele falou assim: caramba, agora eu preciso acelerar. E cada vez que ele acelerava, ele piorava a situação dele. Só que assim, gente, a lição que Deus trouxe para o pastor Ronaldo foi o seguinte: ele conseguiu subir, chegou lá em cima depois de muito tempo. Ele falou que quando ele olhou para o que estava ao redor, era tão bonito, a visão que eles tinham, e de lá de fato é muito bonito, que a dor que ele estava passando, o processo que ele estava vivendo, roubou dele a capacidade de ver aquilo que Deus tinha feito de tão belo e de tão bonito. Em outras palavras, queridos, trazendo para a história de Jonas, às vezes nosso coração carrega feridas tão profundas que nos impedem de enxergar a bondade do Senhor, aquilo que Ele está fazendo. Esse Deus tão maravilhoso, glorioso, que nós aprendemos agora de tarde, Deus majestoso. Nós falamos sobre o Deus que criou o universo. Paulo usa nas suas cartas, principalmente a Romanos, ele diz que a humanidade é indesculpável, porque Deus criou as coisas nos céus para que a gente já percebesse que se foi incapaz, nós somos incapazes de criar. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando a gente percebe que há beleza do Senhor nas crianças que correm entre nós, no sorriso que a gente recebe involuntariamente de um desconhecido na rua, num abraço apertado que nós recebemos, numa alta hospitalar de alguém que ficou durante muito tempo doente, numa fila de hospital que anda mais um pouco e aí dá uma possibilidade de esperança a mais para alguém. A gente esquece de coisas que são pequenas, mas que possuem um valor tremendo e imenso. Às vezes a dívida que a gente tem para pagar, sabe? Às vezes aquele não que a gente recebeu nos botou lá embaixo. Às vezes aquela dor de cabeça que não sai.
aquela porta fechada que insiste em ficar fechada. As coisas começam a dar errado e você fala, só dá errado na minha vida, nada dá certo. É por aí. Mas Deus não parou. Deus continua agindo. Deus continua triunfando. Deus continua escrevendo histórias. Deus continua apontando direções. Deus continua abrindo portas. Deus continua curando doentes. Deus continua falando o seu nome, ecoando o seu nome por toda a terra e no universo inteiro. O nome do Senhor continua sendo conhecido apesar de tanto tempo. Tentaram descredibilizar o povo judeu, tentaram fazer isso com o povo cristão, tentaram eliminar todos os vestígios bíblicos e históricos, e o nome de Deus continua sendo proclamado por toda a terra. Eu citei mais cedo, para poder entrar aqui na parte final e a gente finalizar, o livro de Isaías começa assim, capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias. Eu falei isso mais cedo. Quem era Uzias? Uzias era um rei maravilhoso e que morre. E um trono em Israel desocupado trazia para eles o mesmo peso na consciência que Jonas tinha. Era de que uma nação inimiga pudesse vir e destruir qualquer coisa. O Jonas e o profeta Isaías têm um diferencial. É que Isaías vai para dentro do templo e ele vai orar. E quando ele vai orar, ele tem uma visão deslumbrante. Ele vê o trono do Senhor, que apesar do trono de Israel estar desocupado, o trono de Deus continua ocupado eternamente para todos sempre. Não era só uma visão, era uma resposta. O que isso significa, irmãos? Significa que naquele momento Isaías estava vivendo um luto. Mas quando ele vê Deus, esse luto desaparece. A preocupação com o que estava acontecendo lá fora, ela some. Diante de quem? Diante da presença de Deus. Então na minha vida, na sua vida, é exatamente assim, irmãos. Sabe qual é o problema da gente? É que quando muitas das vezes passamos por problemas, a gente dá tanta atenção e olha tanto para o problema, que a gente esquece dessa possibilidade de estarmos olhando para a presença do Senhor e o que Ele está fazendo. A gente se prende tanto às dificuldades, aos dilemas, às dores que a gente sente, que a gente perde a alegria de contemplar a beleza do Criador. Qual o diferencial da gente para Jonas? Por fim, versículo 3 e 5, capítulo 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Verso 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele tinha expectativa ainda que aquela cidade fosse ser destruída. E ele montou um abrigo. Poderíamos dizer e contextualizar aqui, Jonas montou um camarote para ficar de lá só. Agora o que vai acontecer? Não aconteceu nada, tá, gente? O texto continua. Versículo 6. Versículo 5. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria para quem? Para Jonas. Gente, em tudo isso aqui que a gente leu, tudo que a gente ouviu, é a primeira vez que Jonas se alegra. Uma planta cresceu sobre a cabeça dele e deu sombra para ele. Uma planta. E olha o que acontece depois. Eu vou explicar isso aqui, porque isso aqui é muito difícil para a gente entender depois que o texto do livro de Jonas termina do nada. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Verso 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente
e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Parece alguém depressivo, não parece? Verso 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Verso 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus fez crescer sobre ele uma planta. Essa planta cresce e dá sombra para ele. E ele se alegra. Ele se alegra finalmente por causa de uma planta que cresceu e deu sombra. Sabe o que acontece, queridos? Muitos de nós estamos mais preocupados com o nosso conforto e nos alegramos mais em estarmos numa zona de conforto e que o próprio Deus proporcionou do que converter pessoas ao Senhor, do que fazer missões, do que investir nossos recursos com a obra missionária, do que de fato nos alegrarmos com aquela pessoa que a gente não gosta, que está de fato se convertendo aos caminhos do Senhor, daquela mulher, daquele homem, daquele vizinho. A gente deseja que tantas pessoas se deem mal, que a gente esquece que Deus está trabalhando. E aí Deus faz aquela lição acontecer. Faz a planta morrer, faz ele experimentar todo aquele infortúnio. Queridos, a gente quando vem falar sobre missões nas igrejas, o que a maioria das igrejas pensam, e a gente sabe que aqui não é assim, porque passei a tarde aqui e pude perceber, que muita gente acha que quando a gente vai falar de missões, a gente tem que usar Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Atos capítulo 1, versículo 8, que são os textos imperativos que falam: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Portanto, ide por todo mundo, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso, né? Mas a palavra inteira é própria para o ensino, especialmente sobre missões, porque a Bíblia é um livro missionário. Então, quando a gente para pensar, então, qual seria então a nossa lição nessa noite de hoje? A lição é o seguinte, irmãos: a história de Jonas é a minha história, é a sua história. Deus quer realinhar os nossos corações. Nínive não precisava de Jonas, mas Jonas precisava de Nínive. Deus quer que sejamos sinceros. Deus quer que a gente seja sincero em nosso coração. Vamos levantar? O reino de Deus é algo fantástico. Alguns irmãos queridos, eu conheci um pastor que foi preso e ficou numa cela com um monte de muçulmano. Eu tenho um livro dele na minha casa. Ele foi um dos palestrantes do Perspectivas. E eram os mesmos muçulmanos que queriam matar ele. A gente vive essa expectativa de ver pessoas do Estado Islâmico sendo presas, torturadas, mortas. A gente vive essa expectativa de vermos alguns governos no mundo corruptos sendo presos, pessoas sendo torturadas e até mortas. A gente fica desejando o mal o tempo inteiro de pessoas pelos quais ainda não conhecem ao Senhor Jesus, mas a gente quer elas fulminadas. A gente deseja que pessoas do nosso bairro, na nossa cidade, ao redor da gente, morram, para que enfim a gente tenha a paz e o conforto que a gente acha que a gente merece. A gente está passando por tempestades e tudo que a gente quer é que a tempestade acabe. Mas a gente esquece muitas das vezes que todos esses moveres são do Senhor para poder nos mostrar algo que a gente está escondendo em nosso coração.
Assim como o profeta Jonas, ele está querendo dizer o seguinte: não importa o tanto de conhecimento que você tem, não importa o tanto que você sabe fazer para Deus, não importa se você sabe fazer bolo para Deus, não importa se você já foi para todos os países dessa terra, não importa quantas línguas e idiomas você fala, não importa se você sabe que no final do dia de hoje você sabe mais do que eu, não importa nada disso. Se teu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, nada disso importa. Se você carrega feridas no seu coração que ainda não foram tratadas pelo próprio Deus, isso nada disso importa. Não adianta ir fazer evangelismo, missões, seja lá o que for, pregar no púlpito, fazer qualquer coisa, cantar, louvar. Isso tudo vai ser blasfêmia. Deus quer o nosso coração. Pai amado, estamos aqui nessa noite de hoje para encerrar esse dia de culto com essa palavra. Pedindo ao Senhor que o Senhor sonde os nossos corações. Sonda, ó Deus, a nossa alma. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos, ó Pai, para os teus caminhos. Converta os nossos corações ao teu coração. Livra-nos, ó Pai, dos laços que nós próprios criamos, porque a gente insiste em se amarrar neles. Tira a gente daquelas situações as quais estão nos colocando distante do teu propósito. Se possível, envia uma baleia para nos lançar onde devemos ser lançados. Encontra-nos em oração, encontra-nos em confissão, encontra-nos em quebrantamento, encontra-nos em arrependimento, que possamos ter essa predisposição aí em se arrepender. Porque não é o fazer em si que não vai dizer exatamente quem nós somos. Não é o saber fazer, não é o saber ir. É o tanto que nós estamos inclinados em nossa alma, em nosso espírito a Ti, convertidos a Ti, com o coração disposto a Te servir. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu oro, Pai, para que o Senhor possa encontrar os nossos corações convertidos a Ti.